Oi, eu sou Cíntia Requena. Eu sou Raquel Cairoli. Eu sou Camila Preto e a gente tá começando mais um Te Contei. Ela é intensa, fala alto e jamais passa despercebida, seja na vida pessoal, seja nas quadras de beach tênis ou nos tribunais. Ela viajou o país representando a ginástica olímpica gaúcha, ela viajou o mundo com então marido jogador de futebol na década de 90 e hoje ela viu sua vida mudar. Educadora física de formação, ela quebrou o pescoço durante uma aula. E ela fez um giro na vida, se transformando numa advogada faca na bota. Cursou Direito e hoje a Mariju representa os principais jogadores do país, alguns dos principais nomes que a gente conhece, a gente vai trazer aqui depois para vocês. Ela representa a família das vítimas do Chapecoense, ela representa a família dos jovens que faleceram no incêndio do Flamengo e representa também nomes como o goleiro Cássio e o Lucas Leiva. Com a gente hoje, Mariju Maciel, seja bem-vinda. Urias, que prazer estar aqui. Eu quero primeiro começar dizendo do meu orgulho de vê-las, 3 mulheres que eu admiro, empreendedoras, e ter sido escolhida por vocês para estar aqui, para mim é uma honra tão grande. Eu estava olhando e vendo tu falar de mim e pensei, meu Deus, será que eu sou isso? E eu sou intensa. Eu sou uma mulher que eu brinco que eu não vim no mundo para assistir o jogo. Eu vim para participar do jogo. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, eu não sei. Mas que eu vou participar do jogo, eu vou. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito orgulhosa de ter sido escolhida por vocês. E vamos pro bate-bola. A gente que tá feliz. E é muito interessante conversando com a Mariju para falar um pouquinho sobre essa entrevista aqui. Eu achei muito engraçado que ela começou assim. Cami, eu sou uma pessoa muito difícil, né, Mari? Eu sou. O que é ser uma pessoa difícil no dia a dia? Eu penso muito na Cíntia. Que legal! Muito na Cíntia, porque a Cíntia, com toda a leveza dela, ela tem me trazido coisas muito importantes para o meu viver. Eu sou filha de uma mulher muito forte, e de um homem muito sensível, muito carinhoso. E nessa mistura, eu acho que a mistura me fez, muitas vezes na minha vida, eu me perder. Porque eu me sinto uma mulher forte, uma mulher sensível, mas eu sou intensa e eu sou de lados. Então eu brinco assim, até pode passar uma impressão errada de mim, mas eu sou a melhor amiga das amigas e a pior inimiga das inimigas. Essa frase é ótima. Eu não consigo ser meio termo, eu não consigo ser morna, né? E a Cíntia tem me acrescentado tanto nisso, que às vezes eu vou ter uma atitude e eu penso, essa atitude vai melhorar, vai fazer bem? Não vou ter. Mas é tão grande toda a história dentro de mim que eu vivo numa luta para ser uma pessoa melhor. Mas, efetivamente, eu sou uma mulher que viro a chave e aí eu me perco. Então, assim, se é a causa de um cliente no escritório, essa causa é minha, não é dele. Ele não está contratando uma advogada para defendê-lo. A causa vira minha. Então, eu tenho horror do que fazem com ele. Eu preciso fazer a justiça acontecer porque aquilo é comigo. E, ao mesmo tempo, se alguém é minha amiga, ela precisa ter o melhor de mim. Porque ela tá me dando amor e eu tenho que retribuir amor. Então, eu tô na luta pela busca do equilíbrio. Já estourou com? Tipo assim, já abriu mão de cliente? Signo tu tipo é, assim. Mariju? Sou libriana. Nossa, eu vou buscar esse mapa. Algum cliente que, tipo assim, não te quero, sai. Não é pra mim. Assim, já, mas mais por causas, né? Olha, o que tu tá me pedindo para defender, eu não tenho capacidade emocional de defender. Mas eu tenho uma coisa muito forte, que é uma sensibilidade. Eu atendo clientes que quando saem da minha sala, eu digo, meu Deus, vai ser muito difícil eu defender essa pessoa, porque a energia não bateu. E aí sim é um esforço defender aquela pessoa. E tu me pergunta por quê? Não sei. Mas energia. Eu tenho uma coisa muito forte de energia. Mas 99% dos meus clientes eu defendo
como uma leoa, de uma forma... Não que o 1% eu não defenda, mas eu defendo com um esforço pessoal a mais, sabe? E o resto não. Os 99 é minha aquela questão. Não é deles. Quando eles passam a procuração e aquilo diz, é tu que vai me defender, a causa é minha. Eu sofro, eu luto como se eu estivesse lutando pelos meus filhos, pela minha sobrevivência, de uma forma absurda, assim. Eu me sinto extremamente comprometida com aquilo. E como é que é essa relação no mundo do futebol? Tu é advogada daquele atleta em todos os aspectos da carreira dele. Tu começa em que estágio da carreira? Começa desde cedinho? Em que estágio da carreira normalmente? E como é que é essa relação? Porque se cria um vínculo com a família, da tua família com a família do jogador. É uma relação de extrema confiança, né? É muito linda essa confiança. Importante eu dar uma retrocedida no início, né? As pessoas me diziam que eu não ia conseguir me estabelecer como advogada de jogadores de futebol. E hoje, eu não sou só advogada de jogadores, eu sou de treinadores, de comissão técnica, de supervisores, né? Porque era um mundo masculino, porque era um mundo que não ia dar essa abertura. E eu percebi, ao longo da carreira, que, ao contrário do que as pessoas pensavam, tem muito um lugar de mulher necessário ali. Porque, via de regra, são meninos que saem de casa com 10 anos, 11 Muito anos, novo. sem a presença materna, sem a educação de uma família, né? E com um peso enorme nas costas, de garantir para aquela família tudo que eles esperam deles, né? Então, eu comecei, no início da carreira, a entender que a advogada também virava mãe. A advogada também ocupava aquele espaço. E aí vem da mãe forte e do pai afetivo, a parte afetiva dizendo... Uma combinação ideal nesse cenário. Se tu tá carente, vem que tem uma mãe aqui pra ti, né? Então, a gente começou a ter relações, assim, hoje eu tenho meninos que eu digo que são meus filhos. O Lucas é um menino que eu amo com toda a intensidade da minha vida. O Cássio é um menino que faz parte da minha vida. Então, eu digo que eu tenho atletas que, sim, se estabelecem a relação como uma advogada, mas a maioria eu faço parte da vida. E eu me preocupo com eles, eu brigo com eles, sabe? E acompanhar também cada passo e cada conquista, né? Assim, ó, o futebol ele tem uma visão muito ilusória, né, para a mídia. Então, as pessoas acham que o futebol são os bem-sucedidos. É importante eu contar para vocês que 95% dos atletas do Brasil ganham menos que 2 salários mínimos. Nossa. 95%. Tá? Só que o que acontece? Quem chega na mídia? Os 2%. Sim. Que são os que ganham muito. Então, se faz que tenha uma visão completamente distorcida dessa profissão. Os meninos sonham em ser jogadores de futebol sem saber que 95% deles vão dormir embaixo de arquibancadas frias. Que 95% deles vão viver sem receber os seus salários e tendo que me procurar para que eu cobre salários mínimos. Né? Não, eu acho que tem um outro fator bem importante. Primeiro, são carreiras curtas, né? Aí, às vezes, até uma pessoa bem-sucedida recebe, e o que faz para ter um gerenciamento daquele dinheiro que entrou de uma forma curta? O que faz depois? Tem que ter a cabeça. E quando não puder mais atuar, porque às vezes um próprio jogador bem-sucedido tem um problema de saúde, e aí? Interrompe. Como é que... E esses clubes que ganham muito, porque dentro do futebol, sim, vamos concordar que rola muito dinheiro, ou impressão minha, né? Muito dinheiro. Então, assim, eu acho que vem todo um fator de uma preocupação, não só salarial, mas como planejamento de vida. Sem dúvida nenhuma. E existe um grande problema. A maioria das pessoas que se aproximam desses atletas para tentar ajudá-los, eles buscam retorno financeiro, eles não buscam ajudá-los, né? Então, durante 10, 15 anos, o que se faz?
se bitola estes meninos. E o que eu digo se bitola? Então, diz assim, não, pode ir que eu te levo a tua bolsa. Não precisa fazer o check-in, eu faço o check-in pra ti. Isso eu tô falando dos bem-sucedidos, né? Sim. Então, assim, tu quer comprar um apartamento? Não te preocupa. Eu vou comprar o apartamento para ti. Vou procurar as melhores oportunidades. O que se forma nisso? Pessoas que não conseguiram gerir suas vidas. E de uma hora para outra, eles encerram suas carreiras e eles não são mais importantes para essas pessoas. Porque acabou a carreira. E aí, como é que eu faço o check-in se eu não sei fazer nada, né? Isso é uma coisa comum entre os jogadores bem-sucedidos que se aposentam, né? Não, Por quê? Tem vários exemplos, né? Sim. Tem que podem servir de exemplos para essa gurizada, de pessoas que conseguem dar continuidade na sua vida. Que é autonomia, né? Exatamente. Exatamente. Baseado Isso aí. nessa escola. Então, efetivamente, são pessoas que são visadas por pessoas que querem ter vantagens em cima deles, mas não se dão conta que estão fazendo um mal terrível. Porque não transformam aqueles meninos em homens. E eu sempre digo que 90% dos bem-sucedidos e ricos, eles são pobres meninos ricos. Sim, são E dependentes. isso é muito profundo. Às vezes no tribunal eu escuto e me causa muita tristeza um desembargador dizer assim, olha, mas eles têm carreiras maravilhosas, eles não são hipossuficientes, né? Hipossuficiência é aquele que tem uma hipossuficiência financeira. Então, o que o tribunal está dizendo? Ele tem dinheiro. Né? E eu digo, mas eles têm a pior das hipossuficiências, que é a hipossuficiência emocional. Não teve mãe ali. Não teve pai, teve um peso de dar certo que transforma ele num menino para sempre. Então a minha luta, e eu sempre... E a gente vê vários exemplos disso, né? Sim. São nítidos. E a minha luta que eu sempre converso com eles é isso, vamos pro plano B. Qual é o plano B? Vamos ter o plano B? Ah, o que tu gosta? Ah, eu gosto de vender roupa. Bom, então vamos pensar numa loja, vamos pensar numa loja online para começar enquanto Num tu tá restaurante, jogando. Ah, eu gosto de comida, vamos para um restaurante. Ah, eu gosto de estudar, então vamos escolher uma faculdade. Mas tu gerencia a carreira deles, Mari? Ou é só, né? Ou é a parte da advogada mesmo? Ou tu Não. faz uma parte de gerenciamento? Assim, da maioria, eu sou a advogada, Tá. tá? Como a gente conversou, por muitos eu me envolvo emocionalmente e estes fazem parte da minha família. Que são os que tu te envolve daí nessa Que questão. são, e são vários, né? Eu citei o Lucas e o Cássio, porque o Lucas e o Cássio são pessoas que começaram comigo quando eram novinhos e ficaram a vida inteira comigo, né? Mas não são só o Lucas e o Cássio, existem outros e que nesse sim eu participo. Ah, querem comprar um imóvel, eles me levam para ver se eu gostei, se eu acho que é um bom negócio. Família mesmo. O que eu digo do meu escritório, diferente dos outros escritórios, é que quando tu tem um escritório de direito de família, a pessoa vai lá procurar um advogado de família. Eu, diferente da matéria, eu tenho o cliente, que é o jogador de futebol, o treinador de futebol, o supervisor de futebol, as pessoas envolvidas com o futebol. Então, se ele se separa, ele vem no escritório para que eu resolva. Se bateram no carro dele, ele vem para o escritório para que eu resolva. Se o clube não pagou, ele vem. Se ele quer comprar uma fazenda, eu tenho um caso de uma fazenda que foi comprada que tinha hipoteca rural. Então, olha, eu preciso comprar uma fazenda e tem hipoteca rural. Como é que a gente resolve isso? Então, diferente dos outros, eu tenho que lidar com todas as matérias que inclui aquele cliente. Mari, vamos falar de um assunto super delicado na tua vida, né? Eu tava pesquisando sobre, né, a tua vida e vi que um dos interesses para a área jurídica era que, então, o teu marido, que era o Gilson Cabeção, né? O pessoal, os gremistas conhecem bastante na década de 90. Ele tinha muitas necessidades assim, nessa parte jurídica e vocês não se sentiam, né, cerceados. Não existia existia a demanda, mas não existia também. o acolhimento. E a outra coisa que aí, tu quebrou o pescoço, é isso? Então, tu era educadora física e precisou dar um novo rumo pra tua vida. Conta um pouquinho dessa história do quebrar o pescoço, que é forte, né? Tu tá bem, forte. joga beach tênis hoje, faz forte. tudo. Dá peixinho? Dá peixinho, como diz a Lê. Mas vamos lá. O Gilson, em 93, foi vendido para o México, né? O jogador ainda existia o passe, que era um instituto onde o jogador era propriedade do clube, tá? O Gilson tinha sido o goleador da Copa do Brasil,
em total ascensão, foi vendido para o México por valores bem altos. Nós fomos morar no México, ficamos 1 ano no México, e no retorno do México, o time queria um valor muito alto por ele, e as coisas não andaram. Ele tinha ficado um tempo no México, fora do mercado brasileiro, e simplesmente, olha, enquanto não me pagarem o que eu quero por ti, tu não joga. O time do México. O time do México. Só que tu não joga e tu também não ganha. Fica parado em casa esperando que alguém pague o que eles queriam, que era o valor de um goleador do campeonato da Copa do Brasil. E aí, 1 ano sem emprego, 2 anos sem emprego, Nossa. nada. Eu disse, não, mas tem que ter alguma coisa que nos proteja, porque como é que uma pessoa pode ser obrigada a ficar desempregada em casa sem receber? E aí a gente começou a procurar advogados. E eu procurava advogado e os caras diziam, não, mas dessa matéria, jogador de futebol, eu não entendo. E aí procurava 1, 2, 3, eu digo, bom, mas se ninguém entende, eu vou entender. Eu, pelo menos, para ajudar o que eu tenho em casa. Já eras formada em Direito nessa época? Não, era formada em Educação Física. Eu era uma professora de Educação Física. Como a Cami falou no início, eu era uma ginasta que virou professora de Educação Física. Fui técnica do União, fui técnica da Sojipa, fui técnica do Minas Tênis Clube. Então, era completamente envolvida na ginástica. E aí, eu fui fazer Direito. Se ninguém sabe, eu vou saber. Tá? E estava fazendo Direito, ainda dentro da Educação Física. Num treino, uma menina desistiu de um mortal, eu fui segurá-la e o meu pescoço chicoteou e eu quebrei o pescoço. No momento que eu quebrei o pescoço, eu senti um flash no olho, assim, como se um flash de máquina fotográfica tivesse bem próximo, e começou a me adormecer o corpo. E eu disse, gurias, eu não tô bem, né? E aí fui pro hospital. Quando cheguei no hospital, o médico disse, olha, 3% de chance de sobreviver sem tetraplegia, mas a gente não tem opção. Quebrou a vértebra está invadindo a medula e nós vamos para a cirurgia. Eu me lembro de ter chamado o Gilson e ter dito, chama as crianças, porque eu quero me despedir. E ele me olhou e disse, não, tu não vai te despedir porque vai dar tudo certo. Gente. Tá, isso emociona. Só um pouquinho, pausa. Meu coração é gelatina, gente. Bom, enfim. Foi muito forte para mim. O chama as crianças, chega... E aí, quando eu tava indo, uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça é que quando eu tava sendo levada pra cirurgia, eu dizia assim, Deus, eu não vou conseguir sobreviver se eu não me mexer nunca mais. Então, eu não quero não me mexer. E aí, em 1 segundo, eu disse, não, me deixa viva. Eu tava brincando. Eu quero ver meus filhos crescerem, nem que seja só com os olhos. Me deixa viva. E aí eu fui operada e uma das cenas mais legais da minha vida foi quando eu abri os olhos. Eu abri os olhos e disse, viva eu tô. Que eu tô vendo que eu tô no hospital. Aí eu mexi a mão e disse, a mão tá mexendo. E fui tentar mexer o pé e não consegui mexer o pé. Mas eu não consegui mexer o pé porque eu tava anestesiada, mas eu não sabia, né? Sim. E aí eu disse, meu Deus, perdi os movimentos do pé, das pernas, né? Fiquei paraplégica. E aí a cabeça mil, e aí depois a menina veio, tocou no meu pé, disse, tá sentindo? Eu disse, tô sentindo. E aí, meu Deus do céu, assim, tô viva, não fiquei tetraplégica. Desculpa, eu só perdi assim, isso foi no México ou foi aqui essa cirurgia? Foi aqui no Brasil. Brasil. Aqui foi no Brasil. Só que... as placas e os parafusos que foram postas no meu pescoço, eles ficaram muito perto da medula. Então, me foi determinado que eu nunca mais podia fazer exercício, eu nunca mais poderia carregar nada de peso, mala, ir a supermercado, nada. Então, a minha família, durante muitos anos, me tratou que nem um bibelô. Em que ano foi isso, Mari? Foi 2002, 30 de novembro de 2002. Então, assim, nunca mais fiz supermercado, tinha uma vida muito protegida. Eu não podia ir a lugares que tivesse muita gente, porque se alguém me batesse, eu caísse. E aí eu segui com uma vida limitada, mas viva, e agradecendo por estar viva. Em 2019, eu comecei a sentir dormências no corpo de novo. E aí eu disse, olha, eu comecei a comer, o garfo caiu. 17 anos depois. 17 anos depois. E aí eu fui no médico
E o médico chegou à conclusão que o parafuso estava rompendo a medula. E eu estava com 30% da medula só intacta e 70% da medula rompida. E aí eu fui novamente para a cirurgia, com poucas chances de não ficar tetraplégica. Então, em 2019, eu fiz uma segunda cirurgia e o Dr. Paulo Niemeyer, que era o meu neurologista, porque como é pescoço, é neuro, né? Me disse, eu só tenho uma solução. Tirar o parafuso, tirar as placas e tirar as vértebras. E se der tudo certo, tu vai ter uma vida normal, porque o parafuso não tá mais ali, não tem mais o que te cortar, e vamos torcer que dê certo. Então eu sou uma sobrevivente. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje eu jogo beach tênis, eu dou peixinho. Então assim, eu não me sinto no direito de reclamar da vida. Sabe? Isso me emociona porque assim, eu sou uma pessoa abençoada. Eu não tenho como reclamar da vida. Eu já levei 2 sustos e tô aqui íntegra, feliz, lutando. Então eu sou só gratidão. Só gratidão. Nossa, não poderia, nunca te imaginar, né? 12 anos depois, 17, 12? Na realidade, de 2017 anos 17 depois. anos depois. E fora isso, assim, de uma vida limitada durante... Voltou a ter vida. De 2 a 10. Normal. Porque eu fui atleta, eu sempre gostei de exercício, né? E de uma hora para outra eu estava limitada. E hoje eu me atiro. E assim, é muito engraçado porque isso causou um trauma muito forte na minha mãe. Né? Então a minha mãe, o grande pedido da minha mãe é que eu pare de jogar beach tênis. Para, Juzinha, por favor. E eu digo pra ela, mãe, beach tênis é a minha vida hoje. Sim, porque é onde eu me sinto viva, é onde eu me sinto reconquistando movimento, né? E não tem risco, tu não tem mais nenhum risco mesmo. Não, porque eu não tenho mais as Que vértebras. maravilha, isso é um milagre. É um milagre. Sim. Eu não tenho mais essas vértebras. Já que a gente entrou no beach tênis, vamos contar a nossa história? Vamos, que eu perguntei vamos. se tu tava afim, né? Muito Porque a afim. nossa história é muito, muito, muito interessante. Sabe que tem um ditado que eu gosto muito, que quem fala esse ditado pra nós é uma amigona nossa, que é a Pati Gon, né? Que urubu não voa com pomba. Eu adoro isso. E eu tive a satisfação, ou a insatisfação, né? Vamos começar por aí, de conhecer a Mariju, que já sabia quem eu era, porque nós éramos vizinhas, se eu não lembrava, na praia em Tramandaí, né? Isso aí. Amiga íntima do meu irmão caçula, do Sandro. E eu conheci a Mariju num jogo com a Lenise, que é uma Doce. flor. O que a gente... o algodão doce, se ela existe é um... doçura, esse nome é Lenise, né? É inexistente. É um inexistente. Eu conheci a Mariju jogando contra 2 crianças, né? E gritando que nem uma condenada. Isso é importante. Quem já viu a Mari jogando sabe do que a gente tá falando. Gritando. Não E eu esquece. cheguei inicialmente para torcer pela minha amiga Lenise, né? Até então. E me deparo com aquela dupla e aquela mulher gritando com aquelas crianças. Eu disse, gente, da onde saiu? E começou a me dar um mal-estar. Eu digo, não, mas eu não vou conseguir torcer pela Lenise com essa mulher. Meu Deus, o que é isso? E Mariju, eu olhei e disse, não dá. E imediatamente tem uma, né? Cheguei pra Lenise e disse, Lenise, que mulher é essa? E ela, o jeitinho da Lenise, né, me lembro, disse assim, sim, ela é maravilhosa. Eu digo, Lenise, tu tá louca? Se tu não tá entendendo, ela é uma pessoa muito especial, ela é uma pessoa... Gente, mas não... Desculpa, Lê, não é o que... Não tá sendo o que eu vi. E eu também tenho a fama da Lenise, de sempre enxergar o lado bom das pessoas, isso é nato, né? Só que daí eu fiquei com aquela semente plantada na cabeça. Eu disse, cara, mas para aí. Se ela tá jogando com a Lenise, ela é a dupla da Lenise, urubu não voa com pomba. Que tá pegando aqui nessa criatura? Vou ter que entender. E aí tu virou meu desafio. Eu digo, vou ter que entender essa criatura. Eis que um dia estava eu e Camilinha de dupla e fomos jogar contra. E até então eu comecei a criar menos ranço, porque eu via tu com a Lenise, aquele diga com quem andas que direi quem és, eu comecei a quebrar aquele estigma e nós fomos jogar juntas, nós duas contra vocês. E naquele dia, depois do jogo, eu fui conversar contigo. Porque a esposa do Lucas
contou pra ela, porque eu disse, nem me fala, Mariju, o dia que eu conheci, eu odiei. Ela disse, eu falo isso pra ela. Eu digo isso que ela tem. Eu digo, tu falou, mas deixa que eu falasse, eu não teria problema, né? E eu disse, eu não acredito que a Ari foi te contar, mas é isso aí, Mari, me explica. Deixa eu entender, porque, ok, mas existe algo que pra mim foi incompreensível, porque realmente tu é uma pessoa muito amada. Aí o que tu me disse, tu te lembra? Quando eu cheguei e disse assim, por que isso? Por que causar isso? Tu te dá conta, é assim. Eu já te amo, Duda, tu gritou, né? Por mim eu já grito e vambora. Mas tu lembra dessa conversa? Conta pra nós, Mari. Eu me lembro perfeitamente dessa conversa. Eu não me lembro o que eu te disse. Mas eu até me emociono, assim. Quando eu me apresentei aqui hoje, eu disse que eu sou uma pessoa muito intensa. E eu na realidade, essa luta, ela é comigo. Né? E depois que eu conversei com a Cíntia, eu comecei a entender. Eu não entendia que aquilo fazia mal pro outro. Aquilo fazia bem para mim. Por quê? Porque como eu fui criada de uma forma competitiva, né? Até me chamou a atenção que a Cíntia falou assim, ela estava jogando com crianças. E eu vou dizer para vocês que eu não me lembro que eram crianças. Eram adversárias de jogo. Eram adversárias de jogo, porque eu ainda brinco assim, né? Quando colocam a gente... Eu tenho 54 anos. Quando me colocam para jogar com uma menina de 13, né? É artrite contra colágeno. Entendeu? Porque assim, por aí. eu tô com artrite e ela tá com o colágeno à flor da pele. Então, talvez, inconscientemente, eu penso assim, o que ela me ganha no físico, eu vou ganhar ela no emocional. E realmente, eu sou uma mulher intensa. Mas eu não pensava que aquilo atrapalhava o outro. Eu não pensava que aquilo fazia com que o outro tivesse uma ideia distorcida do que eu me considero. E quando iniciou, que eu falei que a Cíntia tem me feito muito pensar, eu comecei a pensar, mas eu não sou essa pessoa que tu enxergou, sabe? Eu tenho um bom coração. Por que tu tá me vendo como uma pessoa horrível, né? E é importante que eu diga pra vocês que muitas pessoas me veem como uma pessoa horrível. Eu sempre digo assim, eu sou aquela pessoa que ou a pessoa vai te dizer assim, eu amo a Mariju, ou vai dizer, eu odeio a Mariju. A pessoa não diz assim, não sei quem ela é. Né? Talvez por tudo que a gente conversou de criação, porque a gente traz tudo, né, que a gente aprende. A minha mãe tinha uma frase... Isso, eu ia dizer assim, vamos ver se ela lembra, porque aquela frase... Eu acho que eu preciso fazer um parêntese antes de tu falar a frase, porque assim, as nossas mães, elas vinham também de uma educação de submissão, de uma educação de não ter o seu lugar ao sol, de luta, de desbravar, né? A gente é do tempo que uma mulher não podia se separar porque era feio, né? Ela ficaria subjugada na sociedade. Então, eu preciso defender a tua mãe, porque a frase da tua mãe, pra mim, foi uma frase de impacto que faz muito sentido com o teu posicionamento. E eu me lembro que quando tu me falou da frase, o teu olhinho abriu e encheu de lágrima. E, Mariju, eu quero, antes que tu diga essa frase, eu preciso te dizer, eu sou apaixonada por pessoas que estão na busca do aprendizado. Porque se a vida tivesse um manual, ela ia ser muito chata. Então, eu quero te dizer o seguinte, contra mim, mas grita com toda a tua força, porque... nem no grito eu tenho conseguido ganhar dela, nem no grito! E antes que tu diga, porque essa frase eu acho que vai servir para muitas mulheres, para muitos homens, é uma frase de muito impacto. Eu quero dizer que eu estava jogando contra as meninas. E eu te disse, quando for, eu te amo, mas quando for no meu, não grita, porque o grito para mim, a minha casa gritavam muito. E aquilo não me faz bem, me tira da minha zona de conforto. Se tu puder te assegurar, eu vou te agradecer. E depois dessa nossa conversa, eu tava jogando contigo e ela chegou... E ela saiu assim, eu não gosto de grito. Não, e foi engraçado nesse jogo, porque depois o jogo ficou tão quente, a gente brincou, mas cadê a Mari, hein? Que tu não tava mais ali gritando. Mas enfim, como é? Conta aí a tua... Mas assim, ó... da voltando, tua mãe. Né? Volto a dizer que eu tenho muito orgulho da minha mãe. Sim, sim. Tá? A minha mãe é uma mulher fora do seu tempo.
Tá? Então, a minha mãe dizia assim, ó. Primeiro, ninguém... São várias frases da minha Sim. mãe, né? Mas assim, ninguém pisa em quem tá deitado. Desculpa, ao contrário, ninguém pisa em quem tá de pé. Então, primeiro, te mantém em pé, né? E ela dizia assim, ó, se tu não puder ser a melhor, seja a pior. Mas não passa pela vida desapercebida. A pior coisa do mundo é aquelas pessoas que ninguém sabe quem é. Então, eu acho que, frente a toda a educação que eu tive, assim, ó, a minha mãe, hoje eu acho coisas maravilhosas que a minha mãe fez. E que moldaram a mulher que eu sou, e eu sou uma mulher forte. Isso eu me reconheço como uma mulher forte. Com uma trajetória incrível, né? Mas eu chegava Gente. chegava em casa, menina com 6 anos, disse, mãe, hoje eu pedi para ir no banheiro e a professora não deixou. E eu fiquei a aula inteira apertada. E a minha mãe dizia assim, pois amanhã tu não peça mais. Porque ir no banheiro é uma necessidade fisiológica e ninguém pode te proibir. Então, a partir de amanhã, tu levanta quando a professora te perguntar o que tu vai, tu diz, eu vou no banheiro. Vocês imaginem uma menina de 6 anos com a mãe dizendo, vai, tu tem o meu aval. Eu levantava e a professora dizia, onde é que tu vais, Maria Ju? Eu dizia, vou no banheiro. E ela dizia, agora não. E eu dizia, agora sim, porque é necessidade fisiológica, eu vou no banheiro. Repetiu o que a mãe dizia, né? E eu saía para ir no banheiro. E quando eu voltava para aula, vai pro SOI. Que era o Serviço de Orientação Escolar, né? E é muito engraçado porque a diretora do SOI era minha tia. E ela dizia, vocês querem me matar de vergonha. E aí chamava a minha mãe e a minha mãe dizia, ela vai continuar indo sempre. Porque o que tem que mudar é a escola e não ela. Porque quando uma criança quer ir no banheiro, ela tem que ir no banheiro. Ah, mas tem algumas crianças que pedem para fugir da aula. Bom, aí é outro problema. Mas o problema é não tolir uma criança de ir no banheiro e fazer ela ficar uma aula inteira apertada. E ela tinha o ponto dela. Ela tinha razão nisso. Total, Né? total. Então, assim, eu, com todas essas informações, vai ter que ser no grito, mas eu não posso passar despercebida. Mas é muito importante eu dizer pra vocês da importância da Cíntia na minha vida. É muito louco, porque a gente não tem... Assim, Convivência. eu amo o Sandro. O Sandro é um menino que ficou na nossa vida. Tá, mas vocês são todos do Quebra-Mar? Nós somos do Quebra-Mar. Eu também era, gente, só um pouquinho. Eu digo... Mas peraí, vamos ver o Sandro. Só um pouquinho. O Sandro é um... O Sandro, eu acho que ele é o símbolo do Quebra-Mar. Ele é verdade. Não existe. Eu estou me sentindo excluída. Quer jogar Tramandaí. Quem é de Tramandaí, sabe? O chiqueirão de Tramandaí, chiqueirão com todo o carinho do mundo, Não. né? Era o Pombal, era a coisa mais... O presídio, estão nos chamando. Presídio. Estão nos chamando lá, ó. Estão nos chamando lá, ó. A Sabe o pessoa que é? tá... A turma de Caibaté ia pra Atlântida, então... A galera de Caibaté. Era mais chique, era mais chique o É, pessoal. filha, um dia do... Tu viu que o Quebra-Mar a gente se une, né? A gente dá cabo pra se reencontrar na vida de tanta memória afetiva boa. E uma vez Quebra-Mar, sempre Sempre Quebra-Mar. Quebra-Mar. Gente, ele é eu acho que ele é um dos mais antigos que tem no litoral, né? Eu Mas acho uma que ele é o praia? maior empreendimento, é o primeiro e maior empreendimento. Porque ele Litoral tem gaúcho. 600 apartamentos. Ele tem muito. 168 apartamentos Condomínio é chique pro Quebra-Mar. em 3 andares. É. E é bem Entende? na beira da praia. Tipo, a gente abre a porta e ele vê é o mar. rodeado de pessoas É maravilhoso. maravilhosas. Maravilhoso. Ele é Tudo que uma maravilhoso. criança quer. É. Onde Não, vizinhos gente. e beira da Maravilhoso. praia. Tem restaurante dentro. O é uma Sandrão coisa... é o síndico do Quebra-Mar, O ainda desde Sandro, criança. ele é o símbolo do Quebra-Mar. E o Quebra-Mar é o início do, né? Tem restaurante desde sempre. Tem tudo Vocês dentro acreditam lá. que este ano a minha mãe Pracinha, disse... churrasqueira, quando não tinha Quando não isso. existia. Este ano a mãe disse, eu vou comprar um apartamento no Quebra-Mar pro Sandro, mas eu disse, eu acho isso chega a ser lógico, O entendeu? Sandro tem. Porque Vocês ele não tem que têm mais pelo menos- apartamento lá também? Não, Vocês faz têm, Mari? tempo. Sim. Tem, nós também não temos mais. O nosso Nós era o temos. 201. E é muito legal porque assim, ó, quando eu vou pro Quebra-Mar, eu me sinto em casa. Sim. Eu chamo as pessoas de tia. Não, gente, só um pouquinho. Sabe? Para. Já que o assunto entrou, temos 2 minutinhos de A Quebra-Mar. produção já tá me chamando pra caixinha. Naquela época, não existia telefone. E o Quebra-Mar, tu imagina, nós éramos quantos apartamentos? 268. Então, tinha uma linha telefônica para os O Copan do Rio Grande do Sul. assim. Eu Não, quero gente, falar. Eu É quero o Copan falar. Quando de ela Tramandaí. falar, É quase isso. Vamos fazer um
Fala tu, porque tu é entrevistada, tu tens total prioridade, total. Tu conta como é, e aí como é que dizia o condomínio, eu vou falar. Tá, aí tocava o telefone e uma voz do além dizia, atenção, atenção. Olha, Condomínio Quebra-Mar. Apartamento 253. Mariju, atenda o telefone. gente, A gente saía de não, mas só um pouquinho, detalhe. Eles avisavam 3 vezes, caía a ligação. Quando ele estava anunciando a segunda, os vizinhos que ouviam, que não era, já estavam correndo no teu apartamento. É telefone. Tu não tá ouvindo, ou seja, é uma delícia. Uma delícia. Maravilhoso, Quebra-Mar até hoje. Quebra-Mar. O meu filho gostava tanto disso quando ele era pequenininho, que já tinha o celular e nós ligávamos o celular para o condomínio para chamarem ele e ele corria. Não, gente, era uma comunidade, né, Mariju? É uma Legal. Amo Quebra-Mar. Agora ela é vizinho do Quebra-Mar. Qual é o teu apartamento? Ah, eu não lembro o número, né? Como assim? Tô puxando de memória. O meu era bem na frente da praia. Ai, chique. Tem só 100 e poucos. Não, pra você saber, era 1% e pouco. Os finos do Quebra-Mar aqui tinha os Ele era apartamentos o de canto. O meu de canto era maravilhoso. De Só um canto pouquinho, mas só muito minha maravilhoso. pergunta, tá? Quantos metros quadrados tinha um apartamento? Ai, pouquíssimo. 2, 3. É pouquíssimo, não sei. Em quantas pessoas tu ia, Mariju, Eram pra 2 dentro quartos, daquele né? apartamento? Eu vou te dizer que o meu é de canto. É chique. Ai, era maravilhoso, a sacada era maior. Mas o meu é de canto, mas olha, são 3 quartos, mas já foram 20 pessoas pro O Quebra-Mar. nosso não era de canto, tinha 2 quartos e nós íamos em 25. Mas isso é um repapo Por aí, pro mas nosso a gente, podcast. uma das coisas que eu mais me orgulho dos Ai. meus pais é que os meus pais sempre diziam que sempre cabia mais um. Então eles diziam assim, ó, enquanto tiver um lugar para um amigo teu deitar, pode vir. Eu já tive gente dormindo com os pés na cozinha e a cabeça na sala. Na sala da cozinha. A cozinha quase não existia, né? Só quem conhece, só aquele quadradinho. É possível assim. E quando a gente chegava da festa, tinha que pular a cabeça do colega. Exatamente. E são as melhores Ai, infâncias. As memórias de melhores infância, né? Não, Eu gente, acho só que detalhe, pra né? essa função. Um banheiro. Um banheiro. Aí, isso era pra matar. E o boxinho apertadinho, né? Aham, Do banheiro. banheiro. Ai, Isso como é a gente é sempre um cascuda. problema. A gente é Enfim, muito cascuda. ó, hora da caixinha. Vamos lá, Cíntia. Começa Requena, eu. contigo. Começa não, é um só. Começa e termina. Ah, vai ser só um. Eu pensei que era um pra cada um hoje. Mudou já. Gente, aqui a gente vai mudar. Ó. Futuro. Meu Deus, futuro. Tu é uma pessoa que planeja, tu já tem uma... Ou vai Yes. vivendo? Depois de tudo que eu vivi, de estar 2 vezes numa mesa de cirurgia, podendo não voltar. Vocês acham que eu planejo o futuro? Eu vivo intensamente o presente. Ai, que lindo. Intensamente o presente. Anotem aí. Viver o presente. Que presente. Jamais. Algumas pessoas me têm como irresponsável, né? Mas Mas o deixa é que digam, que falam, que pensem, deixa isso pra lá. Eu vivo intensamente o presente. Eu sou uma pessoa que busco melhorar o hoje. Ai, amanhã não sei. Não sei nem se vai existir o amanhã, né? Eu vou falar num assunto que não fazia parte da pauta, mas eu estou envolvida num problema físico, com uma clínica que me botou silicone no rosto ao invés de ácido hialurônico, que era o que eu tinha pago. E não se coloca silicone no rosto, né? Só pra quem não entende desse assunto, não se coloca silicone de nenhuma forma no rosto. E aí as pessoas me dizem assim, tu não tem medo deles? Por que tu tá fazendo tudo isso? Eu sou uma pessoa intensa hoje. Amanhã, eu não sei o que vai acontecer. E tu tá processando essa clínica. Eu tô processando essa clínica e tô não só processando essa clínica com a intenção de que ninguém mais passe pelo que eu passei. Alertar, pelo que eu tô né? passando. Então as pessoas pensam assim, tu busca dinheiro? Não, eu tô processando essa clínica criminalmente, né? Para que outras Pra mulheres evitar, não é pra passem ganhar em isso. cima disso. Mas eu falei nesse assunto porque eu penso no hoje. Hoje eu vou ser feliz. E amanhã vai virar hoje. Não existe amanhã. Que o futuro é aquele dia que nunca chega, né? Amanhã é hoje. Então, assim. Então, o futuro não existe. o Tá, eu acho que futuro esse não assunto foi existe. muito sério pra Mari. Vamos inventar um assunto da caixinha agora. Tira aí. Viu? Não, Ah, ela quer. gente. Agora tu vai inventar um assunto. Sabe tu que vai agora ler. a minha BF. Agora tu vai ler. Mariju. Bom, fala.
Ah, isso é bonito. Qual é o teu propósito? Meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E eu faço isso com o direito. Quando um menino chega lá no meu escritório, ele é a pessoa que eu tenho que ajudar. Então, o meu propósito, o direito para mim é o meu propósito de vida, a forma que eu tenho de fazer o bem, de fazer com que essa pessoa se sinta amada, porque as pessoas viram minha família porque tem amor nisso. Então, meu propósito de vida é distribuir amor. Embora muitas pessoas me entendam mal, eu tô numa busca de tentar transparecer o que eu sou. Mas eu desafio, Mari, depois da pessoa te escutar nesse podcast, né? Te querer mal. Ai. Porque gente, é uma lição de vida, e não é porque tu tá aqui do meu lado, é uma lição de luta, é uma fortaleza, porque pensa, tu passar por 2 cirurgias que tu pode ficar tetraplégico, voltar ao esporte, vocês tiveram uma adversidade, tu foi à luta para a resolução desse problema, hoje tu trabalha com a tua filha. Vamos num assunto polêmico que nós estávamos conversando ali, como é que tá sendo a síndrome do ninho vazio aí, que a tua filhinha tá tentando aí criar asas, a independência, Tem 2 como é que filhos, essa né? coisa... Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Tan e a Marina. A Marina saiu de casa agora, me faz muito mal o ninho vazio, mas me faz bem entender o momento dela. Eu tenho muito orgulho, né, dos 2. O Atan está trilhando uma carreira profissional maravilhosa. A Marina trabalha comigo. E a gente, hoje a Cíntia, a gente estava conversando ali e a Cíntia falando e mais uma vez me fazendo pensar que a gente tem que deixar eles voarem, né? Então eu sempre falo lá em casa, voa passarinho, mas nunca esquece que tu tem ninho, né? Então que voe e que saiba que se precisar, Colinho da mãe. o colinho da mãe tá ali. Tu mora sozinha, então? Eu moro com a Tan. Ah, tá. Ele mora O Atan ainda tá em contigo. casa, Tá. né? Ele trabalha com o quê? O Atan é empresário de futebol. Ah, tá. Lá em casa só falta tudo morarmos futebol. numa bola, né? Eu vim de um término de casamento de 30 anos, né? Num casamento muito feliz. O Gilson é um cara sensacional. E eu tô me reconhecendo agora sozinha. Então, eu não tô namorando porque eu entendo que eu preciso me reconhecer nessa nova fase da vida. Mas tô feliz, tô realizada, tô vivendo, né? E Tá bonita, Mariju. Tá bonito, Tu né? tá muito bonita, Mariju. Deus do céu. Tá mesmo. Iluminada, Falei isso tá esses com tempos. olhos, dá pra se Né? perceber. A gente Tô tá... feliz, tô feliz. A gente é boa, né? acostumada a Que se bom, encontrar importante. geralmente com roupa de Suja, beach, mais de areia. esportista, assim, mas tá muito bonita, Mariju. Obrigada, querida. A recíproca é verdadeira. Ah, aqui a gente se arruma bonitinha, né? É, tá todo mundo lindo. Estamos chegando ao fim, meninas. Com quantos anos perdeu a virgindade, Mariju? Olha, isso do Tu nada, casou a virgem? seco. A seco. Tu sabe que eu nem me lembro? Eu era tão jovem. Tu casou virgem, Mariju, porque nós pegamos o tabu da virgindade. Nós pegamos o tabu da virgindade. Eu tenho 50, faço Tinha que 51. casar virgem? Eu fui cobrada super pra Mas casar casou? virgem. Nossa, minha mãe ficou sem falar comigo casou? quando eu descobri. Menina, casei 3 vezes. Gurias, a minha resposta é ótima pra você se eu casei virgem. Eu casei grávida. E assim, ó, e tem uma história legal nisso, né? Porque na época o casar grávida não era tão tranquilo como é hoje, né? Não. Mas os meus pais maravilhosos, eu me lembro que quando eu fui contar pro meu pai que eu tava grávida, eu fiquei ansiosa, né? E quando eu acabei, ele disse, que bom, meu amor, porque uma criança é sempre uma bênção na nossa vida. Ai, o sentimental, Ah. né? Né? Então, só que a gente não podia dizer que estava grávida pro padre, né? Uhum. E aí daí nós estávamos na igreja, na hora do casamento, no altar, e o padre acabou o sermão dizendo assim, então vão felizes e eu espero que vocês sejam felizes a 3. E aí eu olhei assim pro Gilson como se dissesse assim, ele sabe. E ele completou, vocês 2 e Deus.
que disse, é 4. Vocês dois é 4. Já é 4, o seu padre. Então, é isso, assim. Mas eu nunca tive tabus em relação a isso. A minha família sempre foi uma família muito aberta. Amém. Minha mãe sempre foi uma mulher muito acima do tempo. E entendia também que o relacionamento sexual é essencial para a relação dar certo. E que talvez a gente tenha que provar antes mesmo, né? Com certeza. Porque se não dá Eu certo fiquei com lá. dúvida, tua mãe fazia o quê? Minha Uma mulher mãe- tão, né? A minha mãe, ela fez 4 faculdades e acabou e não terminou a 5ª de psicologia. Minha mãe sempre foi Uma mulher à frente uma mesmo. mulher à frente do seu tempo. A minha mãe era supervisora escolar, na realidade. Mas a minha mãe era aquela, assim, que... Tá tendo greve dos professores e estão na Praça da Matriz batendo cineta. É ela. Pode ter certeza que é ela. Porque sempre me ensinou a lutar pelos nossos direitos. E eles são daqui Né? de Porto Alegre, não? Meu pai é de São Luís Gonzaga, mora hoje na fazenda. E a minha mãe é aqui. Da minha região. É mesmo? Meu avô, a família toda do meu avô é de São Luís Gonzaga. Tem campos lá também. Nossa, então nós vamos ter que conversar. Vamos ter que conversar. Olha, viu? Já tem o Vai vínculo que a também. gente seja da mesma Pronto. família e a Sim. gente nem saiba, hein? Deve ser, porque acaba sempre um parentesco. Exatamente. A gente é do quebra-mar. Quem sabe tu era do quebra-mar, tu também não Olha, lembra. Tá, Mari, obrigada por ter vindo. Amamos, nos divertimos muito, né? Eu quero... Prazerzão, Mariju. E legal saber a tua trajetória, porque eu também te conhecia do beach tênis e jamais imaginava. Sempre te achei uma mulher maravilhosa, guerreira, mas olha, trajetória espetacular. Obrigada. Gurias, eu quero agradecer vocês por esse momento. Eu quero dizer do meu orgulho, de novo, né, de ver mulheres lindas, empreendedoras, saindo de casa para fazer uma coisa interessante, né? Eu tenho o maior carinho pela Cíntia, de energia mesmo, né? Eu vejo as frases de manhã para que me inspirem, né? Eu tenho tentado ser uma pessoa melhor muito depois das nossas conversas, né? A Cami sempre com a doce Lenise, né? Então, assim, eu tenho muita admiração, né? A Raquel, a gente se conhecia mais no beach, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a mulher ocupe esse lugar, né? Eu não sou uma feminista, porque eu entendo que essa pecha, esse rótulo, ele não precisa existir. Porque a gente quer igualdade. Então, se eu quero ser feminista, eu vou puxar para um lado. Eu quero igualdade. E morrendo de orgulho de vocês ocupando um lugar tão bonito. Então, muito obrigada. Eu me sinto extremamente lisonjeada de ter sido convidada por vocês. A gente que fica. E eu te contei que eu te amo do jeito que tu é. Pode acabar. Grita